Nos próximos capítulos da novela marcados pelo passado, tudo começa logo depois que tanto a Fidan e também o Sebo, eles estão ali na cozinha preparando a comida. Logo depois o Sebo questiona lá a Fidan se por acaso a Zélia já se acordou e ela responde que não, que ainda não e que inclusive ela não conseguiu dormir bem na noite anterior e pergunta a ele se não sabe se ele sabia disso. Ele responde que sim, que sabe muito bem disso e que inclusive disse a ela que ela ficaria magoada, só que ela não deu ouvido a ele. Logo depois eles ficam um tempo em silêncio e o Sebo vai atrás do potezinho que eles colocam o queijo para guardar. Logo depois é quando a Fidan já se agonia e fica ali tirando onda de doido, dizendo a ele o que é que ele tá procurando, que não se preocupe, que ela mesmo resolve isso, mas vocês estão ligados que ela tá com muito medo aí do Sebo de repente pegar aquele potinho e achar o anel. Ele logo desconfia, pergunta a ela o que é que está acontecendo e ela diz que ele não precisa se preocupar, que ela mesma vai fazer isso, que ela pode deixar que ela faz isso aí sozinha. Ele continua questionando o que é que está acontecendo e ela diz o que é que está acontecendo, lógico que não é nada, é porque ela arrumou tudo aquilo ali, ele está bagunçando e fala que as crianças estão com fome, que ele vá lá agora mesmo e leve comida para eles. Ele fica muito desconfiado e ela continua dizendo que ele vai lá, leve que elas estão com fome, depois ela leva mais e ele vai saindo dizendo que só queria guardar o queijo. Ela responde que sim, tá tudo bem, mas ela mesma vai guardar. Ela então logo depois vai lá, pega o potinho, fica indecisa ali sem saber onde vai guardar. Logo depois ela então toma a decisão de guardar lá no botijão do Gai. Logo depois que a mesa está posta ali, todo mundo está comendo, o Semo recebe a ligação lá do Firati e ele questiona o Semo: e aí, você conseguiu pagar a dívida lá do senhor Servidete? Ele apenas responde que eu estou indo, quando eu chegar aí a gente conversa. A Azizê fica muito desconfiada, ele diz a Zélia que ela coma logo depois que ela comer alguma coisa, eles podem ir para o hotel e a Azizê logo questiona ele dizendo que ele mesmo tinha falado que não ia ao hotel. Ele responde para ela meio abusado ali dizendo que ele realmente disse que não ia, mas agora ele tem que ir e ele e a Zélia, os dois vão juntos. Logo depois a Balinha pergunta o porquê que o Deveran não veio ali com ela, com a Azizê, para ver eles. Ela responde que não sabe, mas na realidade talvez ele tenha ido direto para o trabalho. Já em outra cena, a Formigão tá para lá e para cá sem saber o que fazer da vida, muito agoniada ao mesmo tempo que o avô chega, percebe isso, chama a atenção dela, pergunta ela o que foi que aconteceu, por que ela tá tão agoniada, brava desse jeito. Ela então pergunta a ele revoltada, quase engolindo ele com os olhos ali, perguntando se por acaso ele não sabe os problemas que eles têm agora e pergunta se ele tá feliz. Seu Madruga diz a ela que não, que por favor, que então ela conte tudo pra ele, pra que ele fique sabendo, né? Ela logo depois diz que eu mesmo avisei a você que se você tentasse qualquer coisa lá contra o Deveran, isso ia prejudicar a Azizê. Ela avisou, não foi? Seu Madruga fica ali todo agoniado, perguntando a ela como que isso está ligado ali a Azizê e pede novamente pra que ela explique que ele não tá entendendo nada. Ela diz que a Miriam está ali em Istambul e pergunta se ele sabe disso. Ele responde que sim, que ele está e o que isso tem a ver. Ela então revela pra ele dizendo que ela foi trazida até aqui para servir como uma segunda esposa. A Pervin trouxe ela aqui para que ela pudesse dar um filho ao Deveran, a família Alas. Ele fica confuso, fica perguntando a Merien lá do Ferrati, vai ser do Deveran? Ela fica olhando pra ele e lhe pergunta como assim ela vai ser dele como sua esposa e ela questiona o que é que ele estava esperando disso. Ele fica sem saber o que falar e ela pergunta a ele o que ele acha que aquela maldita infeliz lá da Pervin ela faria. Ela não se cala, continua dizendo que aquela infeliz da Pervin ela tá fazendo de tudo para acabar com o nosso sobrenome e a partir de agora ela vai destruir com sua filha. Ele questiona ela como assim ela trouxe outra mulher para substituir a Azizê. Ela fica ainda mais revoltada, perguntando se por acaso ele não tá entendendo ela, dá uma sabugada na cabeça dela mesmo ali, dizendo o que é que eu tenho que fazer para que você venha entender toda essa situação. Ele continua calado e ela continua dizendo que eles vão tentar sujar o nosso nome, dizendo que a filha lá do Zunzuncaia, ela é estéril. Ele continua calado e a Raya continua revoltada ali, dizendo que eles vão dizer, gritar para todo mundo ouvir ali que a Azizê não consegue ter filho, só que a Merien ela consegue sim. O Yavuz fica revoltado, dizendo que então eles tentem fazer isso, porque se por acaso eles pelo menos tentar fazer isso, ele mesmo vai retribuir na mesma moeda ali e que ele pode jurar isso pelo nome dele.
Ela continua soltando os cachorros pra cima dele, com um pouquinho ali, daqui a pouco vai começar a morder ele ali. Olha só a lapa de oi que ela tá pro lado dele ali, dizendo a ele que tudo isso é culpa dele, porque ele trouxe o problema pra família deles agora eles estão todos envolvidos. Ele fica calado, bem pensativo, e ela começa a questionar, e agora o que é que vamos dizer para o Firat? Que ele pense ali e arrume uma solução. Ele fica bem pensativo ali, e logo depois diz para ela que não, mamãe, não temos nada para pensar, porque foram eles mesmos que trouxeram essa esposa para o filho mais novo, só que é o filho mais velho que ama essa mulher. Ela fica calada e ele continua dizendo que nós, mamãe, nós não, mas eles sim, são eles que têm com o que se preocupar. Já o Semo chega revoltado no hotel perguntando onde está o Firat. Se viu ele, responde que sim, que está lá no restaurante, e o Semo vai atrás dele e a Zelia pedindo que por favor esqueça o Firat, nós temos que voltar pro trabalho, por favor. Ele diz pra ela que por favor que deixe ele em paz, e logo depois que ele vê o Firat vai se aproximando revoltado, dizendo a ela que fique por trás dele. Ao chegar lá, o Firat levanta logo o dedo ali porque ele tá no telefonema, e logo depois ele, quando desliga, questiona o Semo, dizendo a ele um olá e pergunta se por acaso ele resolveu o problema dele. O Semo fica olhando pra ele revoltado e o Firat continua questionando se conseguiu resolver o problema dele lá com os agiotas. O Semo, já revoltado, diz a ele que eu já sei sim de todas suas intenções, viu, Firat? Ele apenas responde que eu só tenho aqui boas intenções, e o Sebo continua revoltado, dizendo eu agora sei que você é o irmão lá do Deveran, eu descobri tudo. Ele fica calado apenas olhando, e o Sebo continua dizendo você está tentando ali nos manipular para ir para o seu lado, porque você quer nos usar contra ele. Ele fica calado, apenas olhando para o Semo, e o Semo continua dizendo para ele, você está querendo de todo jeito prejudicar o Deveran, mas se depender de mim, isso nunca vai acontecer. O Semo continua dizendo um bocado de coisa para ele ali, então ele levanta o dedo, diz ao Semo que ele se cale agora e tenha calma, depois diz a ele que se ele realmente souber quem ele é, ele vai ter que tratar ele com mais respeito. A Zelia já se agonia, começa a chamar lá o Semo, que por favor, que vamos agora, que você já disse o que você tinha que dizer. O Firat então começa a dizer que eu sou o Firat Alais e eu sou seu chefe. O Semo diz pra ele que não, você não é nada pra mim além de um mentiroso, e você sabe muito bem que é isso que você é. Ele fica calado olhando pro Semo, mas tá se revoltando contra ele, e o Sebo continua dizendo que você não é nada mais que um mentiroso, porque eu perguntei a você quem você era e você mentiu pra mim. A Zelia fica tentando tirar ele ali, e o Firat agora revoltado se levanta, fica questionando, perguntando a ele quem ele pensa que ele é, como é que ele se atreve a entrar ali e falar desse jeito com ele. Ao mesmo tempo que ele tá discutindo aí, é aí que o Deveran ele vem chegando. O Deveran, ao perceber aquela situação, ele vai até lá. Enquanto isso, o Firat vai dizendo que eu tenho a nota da sua dívida e você vai fazer o que eu quiser como meu empregado. Ele então começa a dizer ainda mais para o Semo que traiu o Deveran, isso faz parte do acordo, e ela, Zelia, diz que não importa quem ele é, mas ele não vai falar assim com meu irmão. O Semo então se revolta, pega no cangote dele e diz que jamais vai trair o Deveran para apoiar um mentiroso igual a ele, e o Deveran chega lá, revoltado, entra no meio dos dois ali e diz para que ele solte o Semo agora mesmo. O Firat diz que ele solta ele agora mesmo porque está ensinando esse cara aí a saber falar com um membro da família Alaz. O Deveran questiona ele perguntando se ele acha que mesmo se tornou ali um Alaz em pouco tempo. Ele continua dizendo que ser um Alaz é muito mais do que ter só um documento, porque tem que ser um homem honrado, e diz para ele que ele não venha querer se importar tanto com esses documentos, porque esses documentos eles não valem nada. O Deveran pega no cangote dele, todo mundo tenta impedir, só que o Deveran ainda dá tempo de dizer para ele ali que enquanto eu liderar essa família aqui, você não terá espaço dentro dessa família. Ele fica calado apenas olhando para o Deveran, e o Deveran continua dizendo que ele para de se enganar achando que de fato é um Alaz, e a partir de hoje nunca mais ele chegue perto ali de seus cunhados.